Dê uma olhada nesta invenção chamada máquina de movimento contínuo de mármore e observe como ela funciona. Você já viu algo assim antes? Você acha que há algo errado com o que está vendo ou acredita que está funcionando corretamente? Agora, olhe sob a base desta astuta pequena invenção. Isso te deixa mais tranquilo ou você foi enganado pensando que essa invenção realmente funciona e que a bolinha de aço continuaria em seu loop eternamente? Há uma razão pela qual há uma bateria e um eletroímã escondidos sob esse dispositivo. Sem eles, seria impossível para a bolinha de aço continuar em um loop infinito, pois isso violaria a primeira e segunda lei da termodinâmica. Essa máquina não é um movimento perpétuo e existem muitos outros exemplos como este. No entanto, é possível que um dia uma máquina de movimento perpétuo se torne realidade. Antes de explorarmos as verdadeiras e interessantes invenções, é importante entender as leis do movimento perpétuo. Uma máquina de movimento perpétuo, em teoria, seria um dispositivo que poderia continuar operando indefinidamente, sem perda de energia, ou seja, operaria com eficiência de 100% ou mais. No entanto, isso contradiz a primeira lei da termodinâmica, que afirma a conservação de energia, ou seja, a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transferida para outra forma. Um exemplo relevante é o berço de Newton, que muitos de vocês podem ter visto antes. Ele demonstra a conservação da quantidade de movimento e a conservação da energia por meio do movimento oscilante e clique das bolas de aço suspensas por fios ou cordas. O movimento contínuo do balanço e clique é uma evidência da conservação de energia, de acordo com a lei de Newton, que afirma que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada em diferentes formas. No entanto, o berço de Newton não é uma máquina de movimento perpétuo, pois as bolas de aço perdem energia devido a diversos fatores. Por exemplo, elas perdem energia para o ar devido ao atrito enquanto se movem, e também geram energia sonora quando colidem umas com as outras. Além disso, a perda de energia na forma de calor durante as colisões, embora seja um efeito minúsculo neste exemplo. Esses fatores fazem com que as bolas de aço no berço de Newton percam energia e, como resultado, elas diminuem a velocidade e eventualmente param. Para uma verdadeira máquina de movimento perpétuo existir, a energia teria que permanecer dentro do dispositivo ou ser um sistema fechado, funcionando sem qualquer atrito ou influência externa. Além disso, tal máquina teria que existir no vácuo, onde não haveria pressão atmosférica afetando as partes móveis. A aparente impossibilidade de um movimento perpétuo se deve a essas restrições e às leis fundamentais da física. No entanto, existem algumas invenções lá fora que vamos explorar. Uma delas é o que muitos chamam de tentativa impressionante de construir uma máquina de movimento perpétuo, o relógio de Beverly. Esse relógio está localizado no Departamento de Física da Universidade de Otago, na Nova Zelândia. Foi inventado por um homem chamado Arthur Beverly quando ele tinha apenas 14 anos. Arthur era um aprendiz de relojoeiro e também um habilidoso fabricante de lentes, responsável por criar um conjunto de lentes de microscópio para a Universidade de Aberdeen. Ele se mudou para a Nova Zelândia, onde abriu seu próprio negócio de relojoaria em 1858. Foi lá que ele começou a trabalhar em sua invenção. 6 anos depois de abrir seu negócio, ele concluiu o trabalho em um relógio único e maravilhoso. Em 1864, Arthur deu corda no relógio pela primeira vez, e desde então ele tem funcionado continuamente até hoje. É um dos experimentos em andamento mais longos do mundo. Mas como é possível que um relógio mecânico possa funcionar continuamente por 158 anos sem precisar ser manualmente ajustado? Bem, essa afirmação não é totalmente precisa. Embora o relógio ainda esteja em funcionamento, houve momentos em que ele parou. Apesar de teoricamente poder funcionar para sempre sem precisar de ajustes manuais, ele depende de uma fonte externa de energia. Embora não haja baterias ocultas envolvidas, o relógio na verdade funciona devido à pressão atmosférica. Graças a uma caixa hermética dentro do relógio, que se expande e contrai devido às mudanças normais de temperatura ao longo do dia, as mudanças de temperatura criam pressão em um diafragma que sustenta um peso de 450 gramas. Quando a temperatura diminui, o peso cai e dá corda no relógio. Desde que haja uma variação de temperatura de apenas 6 graus, o suficiente para mover os pesos apenas 1 polegada, o relógio continuará funcionando. No entanto, às vezes isso não acontece, e o relógio para quando a temperatura muda. O relógio voltará a funcionar automaticamente sem precisar ser manualmente ajustado. Claro, a desvantagem disso é que o relógio pode perder tempo e precisará ser ajustado manualmente para mostrar a hora correta novamente. Portanto, não é um sistema verdadeiramente fechado e, portanto, não é uma máquina de movimento perpétuo genuína. No entanto, é o exemplo mais próximo que temos até agora. Outra invenção que vale a pena mencionar é o sino elétrico de Oxford, também conhecido como Clarendon Dry Pile, devido às pilhas secas usadas para alimentar o dispositivo. Essas pilhas secas são baterias antigas que utilizam discos alternados de zinco prateado e enxofre revestido, que geram correntes elétricas baixas. No entanto, existem algumas invenções lá fora que vamos explorar. Uma delas é o Oxford Bell, uma invenção que muitos considerariam uma das mais impressionantes tentativas de construir uma máquina de movimento perpétuo. O Oxford Bell consiste em 2 sinos de latão posicionados abaixo de 2 baterias do tipo pilha seca, cobertas com enxofre derretido e parecendo castiçais.
Dentro de um invólucro de vidro, entre os dois sinos, há uma esfera de metal ou badalo suspenso. Essa invenção foi criada por volta de 1825 por Watkin England, um fabricante de instrumentos de Londres. E aqui está o aspecto alucinante dessa invenção: ela foi exibida pela primeira vez em 1840 e o sino está tocando desde então. Já se passaram 182 anos, e alguns dizem que ele poderia ter começado a tocar no momento em que foi construído, talvez 15 anos antes. Algumas estimativas afirmam que o sino tocou mais de 10 bilhões de vezes e ainda continua tocando hoje. Além desse fato surpreendente, o bell tem alguns outros mistérios. Ninguém tem certeza do que as baterias de pilha seca são feitas ou por que elas duraram tanto tempo. Sabemos que elas são revestidas de enxofre, mas o que está dentro delas é um segredo. Na verdade, não se esperava que elas durassem tanto tempo. Um ano após a criação do bell, em 1841, Watkin Hill, do Laboratório Clarendon da Universidade de Oxford, escreveu em uma carta que a energia residual elétrica que mantém os sinos tocando raramente durava mais de 3 ou 4 anos. Não temos certeza se essas baterias ainda existem hoje, mas se estivessem, certamente estariam orgulhosas de saber que o sino ainda está tocando após todos esses anos. Suas baterias colocariam nossas baterias de smartphone no chinelo. Os pesquisadores agora estão aguardando o momento em que o sino vai parar de tocar para que eles possam abrir as baterias e descobrir exatamente como foram construídas, isso é, se o sino realmente parar de tocar. É uma invenção incrível, mas não é uma máquina de movimento perpétuo. Você poderia dizer que é outro, perto, mas sem charuto, de invenção. Isso ocorre porque as baterias eventualmente morrerão ou o badalo se desgastará primeiro. Além disso, há alguma perda de energia devido ao atrito do ar entre o badalo e o sino, mesmo que seja mínimo. Portanto, não é uma máquina de movimento perpétuo verdadeira. Já falamos um pouco sobre o atrito do ar com o berço de Newton, e você pode ver como o atrito do ar acabará por parar o badalo do Oxford Bell, causando ambos a funcionar com menos de 100% de eficiência. E que tal uma invenção que está em um vácuo ou vácuo parcial? Existe uma invenção como essa, chamada radiômetro de Crookes ou moinho de luz. Foi inventado pelo químico e físico britânico Sir William Crookes. Um radiômetro é um dispositivo que mede a quantidade de radiação que atinge um objeto dentro de um bulbo selado parcialmente a vácuo. É composto por 4 veias equilibradas em um único polo, com movimento livre. Cada veia possui um lado branco refletivo e um lado preto. Quando o bulbo de vidro é exposto à luz, as veias começam a girar mais leve, o que é observado dentro do bulbo de vidro. Quanto mais rápido as veias giram, mais luz é absorvida. Você pensaria que a luz está colocando pressão no lado reflexivo e fazendo as veias girarem. No entanto, a razão real pela qual as veias giram no radiômetro de Crookes é algo chamado transpiração térmica. Na verdade, quando você acende uma luz no bulbo, o vidro aquece e emite radiação infravermelha invisível. O lado preto das veias absorve mais radiação do que o lado branco, e a transpiração térmica faz com que as veias girem. Vale ressaltar que o radiômetro de Crookes também funciona ao contrário. Se você resfriar o bulbo, derramando água fria sobre ele ou usando gelo, o lado preto das veias emitirá radiação infravermelha melhor do que o lado branco, fazendo com que as veias girem na direção oposta. No entanto, assim como o relógio de Beverly e o radiômetro de Crookes, o Light Mill não é um sistema fechado e requer forças externas para funcionar. Portanto, também não é uma máquina de movimento perpétuo. A verdade é que uma máquina de movimento perpétuo pode nunca existir. Ser um sistema fechado que pode operar com uma eficiência de 100% ou mais é o objetivo das máquinas de movimento perpétuo. No entanto, a maioria das invenções malucas lá fora perde completamente o ponto ao tentar criar um dispositivo desse tipo. O objetivo é gerar mais energia do que é colocada nele, mas até agora, os inventores falharam em manter seus dispositivos funcionando para sempre. No entanto, há algo na natureza que desafia a conservação da energia: os buracos negros. Os buracos negros produzem mais energia do que consomem, violando a conservação da energia. Teoricamente, o aumento da massa dos buracos negros causado pelo acoplamento com a cosmologia poderia ser usado para criar máquinas de movimento perpétuo. Por exemplo, se usássemos o grande colisor de hadrons para criar um buraco negro em miniatura, o buraco negro criado evaporaria rapidamente. Mas quando isso acontecer, a massa seria um pouco maior do que quando foi criado, gerando uma saída adicional de energia. Uma máquina desse tipo poderia aproveitar a expansão do universo para obter uma produção contínua de energia, equivalente a uma máquina de movimento perpétuo. Parece que estamos cada vez mais perto de descobrir isso, especialmente considerando que os cientistas recentemente criaram um buraco negro em laboratório que começou a emitir luz após simular um horizonte de eventos. Até lá, continuamos maravilhados com as muitas tentativas e invenções estranhas utilizadas por aqueles que afirmam ter criado uma cadeia de movimento perpétuo. Gostaríamos de saber o que você pensa e se gostou do vídeo. Deixe o seu like, pois isso realmente nos ajuda. E certifique-se de se inscrever aqui para mais vídeos emocionantes que estão por vir. Obrigado por assistir.